Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ParkCast. Lembrando que esse podcast foi criado para a gente trazer tendências de vendas, dicas dos afiliados, falar com nossos parceiros que são os parques e sempre com muita troca e uma energia muito boa. E hoje não é diferente, a gente está aqui com convidados muito especiais. Vou dar as boas-vindas ao Wagner, que é um dos sócios e responsável pela área comercial do Lumine, o mais recente parque. Seja bem-vindo, viu, Wagner? Obrigado pelo convite, agradeço a gentileza, agradeço o carinho e muito sucesso a esse projeto maravilhoso. Que legal. E ao meu lado também, só temos parques novos aqui hoje, né? Todos os parques aí com cheirinho de novo. O Guilherme, que também é um parceiro aí de longa data e responsável hoje, head pela área comercial do Parque Cria Amigos. Seja bem-vindo, viu, Gui? Muito obrigado a todos. Thiago, obrigado pelo convite. Um sucesso aí nesse projeto, como tem sido aí a parceria de longa data já. Legal. E representando nossos afiliados, uma pessoa também que é muito especial para mim, para Parksnet, né? Tenho um carinho muito imenso por ele, o Denison. Para quem não sabe, já vou deixar aqui o resumo. É um dos primeiros afiliados que nós tivemos. Acreditou na Parksnet quando a gente tinha 3 ou 4 parques. Hoje, com certeza, o melhor vendedor que nós temos, né? Top 1 aí de vendas. Seja bem-vindo, viu, Denison? Muito obrigado pelo carinho, pela consideração. É um prazer estar aqui com vocês e obrigado por tudo. Vamos pra cima. Que legal. Bom, pessoal, vamos começar aqui se apresentando um pouco. Eu vou pedir para cada um de vocês aí de 40 a 60 segundos falar um pouco da história, né, de onde veio. O Wagner tem uma história curiosa aí, caiu no entretenimento, né, Wagner? Conta pra turma um pouco quem é o Wagner, da onde que veio e tudo mais. Sou de Recife, tenho 3 filhos, uma esposa maravilhosa. Encarando aqui o sul, né? O frio daqui, né? Saí daqui semana retrasada, tava -1. Cheguei em Recife, tava 40 graus. E para mim tá sendo maravilhoso, né? Esse momento que a gente tá tendo aqui, esse desafio aqui na cidade de Gramado. Montamos aí um parque chamado Lumine, que é o primeiro parque noturno daqui de Gramado. E é um parque de luzes hoje, considerado o maior parque da América. E, na verdade, é muito mais do que um parque de luzes, porque a gente trabalha vários elementos, como, por exemplo, audição, paladar, o tato. A gente trabalha esses sentidos e, sobretudo, também o afeto, né? Então, convido a todos aí, ouvintes que estão assistindo, para conhecer o Lumine aí. E, com certeza, chamar seus familiares, porque é um parque para ser celebrado em família também. Que legal, viu? Wagner, uma curiosidade já começando. Existe algum outro parque noturno na América Latina de luzes ou é o único? Vamos lá. Existe um parque em Foz do Iguaçu, que é de um grande parceiro nosso, que é chamado Lumina, né? Lá é uma floresta iluminada, muito bonito, vale a pena também conhecer. E nós temos também nos Estados Unidos, tem alguns parques noturnos também, sendo que muitas vezes esses parques assim que eu vi fora do país, por exemplo, é luz pela luz. E a gente trabalha a audição, o tato, não é paladar, só... Não. Né? A gente trabalha o afeto, como eu falei, sobretudo, o abraço. Então eu acredito que é um case único, tá entendendo? Então a proposta é realmente transformação, acho que a palavra é essa. Que legal, viu? Bacana. Guilherme, no turismo há alguns anos já, conta pra nós também um pouquinho da tua história. Muito bem, então, nascido e criado, né, em Gramado. Olha. Né? Um dos poucos, na verdade. Gramadense, né, falar um dos poucos. O último só tinha a pessoa de fora aqui. Então, representando. Então, comecei no turismo com 16 anos, já fazem... Não precisa falar a idade, né? 15 anos já. Mais de 15, no mercado, mais de 15. Então, é um mercado que, para nós, é uma honra poder estar servindo no turismo na cidade, né? É uma vocação do povo gaúcho, do povo gramadense. E não poderia ser diferente, né? Como nós aqui em Gramado cuidamos muito, prezamos muito pelo bom atendimento, pela cultura. Vamos dizer assim, somos já vocacionados para essa área, né? Ainda mais com empreendimentos dos quais a gente pode também manifestar isso para os clientes, para os visitantes. Porque o Gramado, ele ainda mais tem se tornado um destino de recorrência, onde as pessoas, elas vêm muitas vezes ao ano, muitas vezes talvez, né? O retorno é muito rápido. Então, esse é um cuidado que nós temos como moradores, né? Como cidadão. Então, falando um pouquinho da Cria Amigos, do parque, né? Nosso parque novíssimo, tem 7 meses de operação. Surgimos lá em dezembro, onde o parque inaugurou. De lá para cá tem sido aí, cada mês uma descoberta nova, algo que a gente tem desenvolvido. E o parque ele sempre foi voltado
para o que é o grande desafio da nossa geração. É conectar famílias novamente. Né? Muitas vezes nós nos pegamos no celular, nos pegamos na correria do dia a dia e não vemos o tempo passar. Muitas vezes vemos nossos filhos crescendo e não aproveitando esses momentos. Então o parque, e não só o parque, mas como todo o núcleo de negócio, ele foi desenvolvido justamente para solucionar esse problema. Poder os pais, os filhos terem momentos em família, brincarem juntos, sentar no chão, poder brincar novamente. Eu gosto de uma das ações do parque que no começo nós já ficamos descalços, com uma meia, né? Porque já desarma o adulto, né? Volta ali, a partir daquela porta, volta a ser criança. Então é esse o nosso desafio e o propósito pelo qual nós somos criados. Né? Legal, trazer as famílias a uma conexão aí e tornar, né, o nosso propósito são também futuros adultos melhores, né? Que possam passar isso de geração em geração. Que bacana. Você falou de Gramado, né, Gui? O acolhimento e o servir, né? Atender bem, eu acho que sem dúvidas é um dos pilares que levou e trouxe a gente, né, Gramado, Canela, o destino de ser um dos destinos mais escolhidos nas férias, né, da família. E legal a proposta também do que você traz ali o público infantil junto com a família. Bacana. Denison, um pouquinho deu. Eu, ao contrário dele, eu não sou gravadense não, mas sou quase. Tá ali embaixo, depois do pedágio? Não, eu vim morar pra cá quando eu tinha 1 ano de idade. Eu sou de Fontoura Xavier, interior do Rio Grande do Sul, perto de Soledade. Mas vim pra cá com 1 aninho, então praticamente sou daqui, né? Sempre morei aqui. Tô morando agora aqui em Gramado, não tô mais pra lá. Não, tô aqui. Gravadense. Falar um pouquinho da nossa história, até de onde eu te conheci mesmo, a parte de turismo que a gente começou a trabalhar. Eu comecei a lidar um pouco mais com o turismo, foi na Lugano, no chocolate, como vendedor de chocolate da Lugano. Aí ali eu me destaquei e vi o potencial de subir para a parte de atendimento ao público, né? Aí foi onde eu me candidatei para ir lá para o Snowland, lá em 2014. Fazia 1 ano e pouquinho que o parque tinha aberto, era bem novo. Aí fiquei 6 anos lá e de lá para cá a gente vem só trabalhando na área de vendas, né? Então foi onde surgiu a ideia de montar a agência de turismo faz 6 anos. E a Parksnet tem quanto tempo? 2, 3 anos já? 2 anos. 2 anos, de operação a gente começou em junho de 23. 23, a gente conversou. Isso aí. Eu lembro que nós já tinha operação, nós já vendia ingressos. Tu chegou lá com um propósito, disse vamos juntos, vamos se agarrar ali, vamos fazer acontecer. E graças a Deus hoje é só sucesso, né? Que legal. Seja bacana, seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Wagner, vamos linkar aqui um pouco agora a história de vocês. Eu acho bem interessante, né? Te conheço, já tenho um carinho muito especial desde 2021, né? Que a gente conversa. E você aqui um pouco diferente, não tinha, pelo menos que eu saiba, nenhum vínculo com turismo, entretenimento, é professor. Também. Então eu queria saber um pouco de você, da onde que veio essa ideia de criar um parque, né? Essa loucura, porque é loucura fazer um parque. Todo mundo que cria um parque já é meio louco, né? Vindo do Recife ainda pra Gramado. Mas conta pra gente um pouquinho, só pra linkar, né? Essa conexão, da onde veio esse insight e tudo pra nós, por favor. Eu sou professor também do Instituto Federal de Tecnologia e eu também trabalho na área de startups, fazendo empresas disruptivas na área de inovação, e estava criando várias empresas, até que um dia recebi um convite de um grande amigo meu chamado Lucas, que hoje é meu sócio também. Nós somos 4 sócios, tem eu, Marcelo, Lucas e o Valmor. E nesse convite eu fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade de ir para a Califórnia. O Lucas estava fazendo mestrado lá. Tive a oportunidade de beber um pouquinho da água do Vale do Silício. Que legal. E quando a gente se deparou com o Parque de Luzes, a gente disse assim, cara, pô, que ideia massa, sendo que era algo pequenininho, era só luz pela luz, era algo assim que você entrava e tipo 5, 10 minutos você já saía, muito pequeno. E eu disse, cara, imagina se a gente cria algo que as pessoas dissessem uau, algo que fosse realmente irresistível, algo que tocasse corações, algo que fosse muito mais do que um parque pelo um parque, mas que tivesse um propósito nesse parque, que a gente pudesse não somente ser um parque de luz, mas ser a própria luz, abençoando a comunidade local. O Lumine, por exemplo, parte do ingresso ele é, na verdade, destinado também à Liga das Mulheres com Câncer. Legal. Né? A gente também abraça a comunidade local, teremos a chamada Feira do Colono, teremos um projeto chamado Eu Amo a Tapera, que é um projeto que vai ter um orçamento participativo, que a própria comunidade vai dizer onde deve destinar esse recurso.
Então eu disse assim, cara, vamos fazer algo realmente para transformar. E aí, quando eu disse a ideia para Lucas assim, mergulhou de cabeça, né? E agora, qual local? Porque eu sou de Recife, longe, Lucas é de Brasília, Lucas estava morando na Califórnia. E a gente disse, cara, olha, eu fui para Gramado uma vez e me apaixonei devido ao bom serviço, bom tratamento, né? O acalanto, o acolhimento. E faz tempo que eu não vou lá, mas eu queria ir lá. E aí, quando eu vi os números, assim, me surpreendeu muito em relação ao turismo. A cidade tinha desenvolvido bastante. E eu disse, cara, era bom a gente fazer numa zona rural, pra gente fomentar também a área rural. Até porque a cidade de Gramado é uma cidade luz aqui no Brasil. E é uma cidade que ela inicia justamente na área rural. Ela inicia como um ponto de encontro de amigos, uma área de grande multiculturalidade, né? Uma área de grande diversidade. Então, você aqui tem italiano, você tem aqui alemão, você tem a cultura polonesa, você tem os próprios portugueses, né? É uma cidade que você tem grande quantidade também de nordestinos, pessoas de tudo que é canto. Então, eu disse, olha, eu acredito que tá tudo convergindo para lá. E aí a gente fez um estudo aqui, uma pesquisa quantitativa, qualitativa, pegou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a gente é o primeiro parque colaborativo daqui de Gramado e talvez o primeiro colaborativo do Brasil. Porque, na verdade, não foram ideias da gente, foi ideia justamente das pessoas. Da pesquisa. Pesquisa, porque a gente ia escutando Legal. As pessoas, ia escutando as crianças, ia escutando os idosos e dizendo o que é que vocês gostariam de ter aqui. E aí, quando a gente pegou um número bem interessante, a gente percebeu o seguinte, né? Que o top 1 aqui de visitantes em Gramado, primeiro lugar do Rio Grande do Sul, segundo lugar de São Paulo, terceiro de Pernambuco. E se a gente pegasse os 9 estados do Nordeste, daria 54% dos turistas de Gramado são nordestinos, ou seja, mais da metade. E a gente, no Nordeste, tem uma frase que é muito forte, que é assim, a noite é uma criança. E disseram, olha, a noite em Gramado acaba de 10 horas da noite, praticamente, né? E aí, que tal a gente fazer um parque que a gente pudesse estender também pela madrugada e que famílias pudessem celebrar grandes momentos, né? Comemorar e por aí vai. E aí, depois de ter todo esse feedback das pessoas, a gente decidiu passar para o papel e do papel passou para a realidade e aí surgiu o Lumine, que quer dizer em latim luzes, e vem cantando, né? A gente está aí há apenas 20 dias só, é muito novinho ainda, mas eu fico feliz que a gente está recebendo gente de todo o Brasil e também de fora do Brasil hoje. E aqui eu tô com minha gerente comercial, né? Que está fazendo um trabalho brilhante aí, certo? Ela é também de Pernambuco. E a gente vem conectando pessoas, conectando vidas e nada melhor do que isso. Que legal, viu? E que bacana ver que duas coisas, né? Um parque que nasce com o propósito de unir pessoas, não só como fins lucrativos, mas também que faz uma pesquisa e desenvolve o produto. Geralmente eu participei de implantação de vários projetos e a gente sabe que às vezes a gente cria o parque e depois fala qual que é o público que vai vir, né? Cadê o nosso visitante que tá aqui? Então vocês já nascem com essa... pelo menos com esse norte, né? Que legal, parabéns. Fizemos o inverso. Fizeram o inverso e planejaram mais do que... E perderam menos tempo desenvolvendo, né? Isso. Agora o comercial... E de coisa simples assim, Thiago, por exemplo, que é muito legal, que eu sempre digo que o menos é mais. E se pergunto o que é o Lumine, eu digo que é simplicidade e sofisticação, porque muita gente pensa que é tecnologia e de repente se depara lá com uma frase que diz qual é o nome da sua saudade. É forte, né? Tipo, ligue para aquela pessoa que faz tempo que você não dá ligação para ela. É forte. E aí a gente, quando escuta, por exemplo, os idosos, eles chegam e dizem assim, olha, eu gostaria de ver algo no parque que a gente percebeu que falta muito aqui, que são bancos para sentar. A gente, cara, banco, meu irmão, é porque a gente gosta de contemplar, a gente gosta de ver o movimento. Eu disse, caramba, aquilo bateu tão forte no coração da gente que a gente vamos colocar simples, banco para sentar. Simples, cara, tá entendendo? Então a gente não quer inventar roda. É algo muito simples mesmo. Então, sempre é bom escutar o nosso cliente, sempre é bom escutar a criança, né? O que é que eles têm para falar. Eu tenho um filho com 8 anos de idade que ele dá várias ideias aí pro Lumine, outro tem 4 anos de idade também dá várias ideias pro Lumine, e isso é fantástico. Que legal, eu ouvi as crianças, minha filha também, meus filhos sempre estão... Faz isso, pai, Parksnet, tem que vender ingresso assim, e eles sabem, né? É legal. Com certeza, cara. Mas que bacana. Hoje esse podcast, na verdade, é uma aula de vendas, né? A gente tá aqui com 2 parques e um afiliado, mas todos eles estão trazendo princípios de vendas, que eu acho que o que o Wagner falou é muito importante, que escute o cliente, né? Muita gente às vezes tenta vender, né? A gente usa isso muito na Parksnet, a gente participou de algumas feiras, vou trazer esse fato que é curioso, e eu tava sempre vendendo a Parksnet. Alguém ia perguntar o que vocês são, e eu saía vendendo.
E aí, eu uma vez tive esse estralo e falei para a equipe, né? Vamos perguntar. Aí, hoje, quando alguém chega e fala assim, o que é a Parksnet? Eu falo, como que você trabalha? Aí, se a pessoa trabalha com venda de ingresso, aí eu já diria... E assim, ó, a conversão, ela é 110%. É verdade. Então, acho que esse é um princípio muito importante de vendas. Escute o que o cliente quer. Não adianta você querer criar, fazer da melhor forma possível, porque isso não é o que o cliente precisa. Você vai estar gastando energia ali desnecessária. Mas que legal. Guilherme, bem curioso também a tua história, que eu conheço um pouco. E eu queria saber de você, linkando com o Cria Amigos também. Trabalhou anos com operadora de turismo. Eu vou brincar do outro lado do balcão, porque geralmente tem essa divisão, né? Sim. Quem vende ali, quem tá no emissivo, nunca colocou a barriga no balcão, que a gente brinca num parque, né? Eu passei por isso, contei no outro podcast. Quando eu vim pra Gramado, eu tava acostumado a trabalhar em grandes empreendimentos, mas na área comercial lá em São Paulo. E quando eu vim trabalhar no Snowland, eu falei, pô, isso aqui é loucura. Porque um parque é todo dia um incêndio novo, um BO, né? Um problema diferente, um desafio. Mas conta pra nós um pouquinho aí dessa transição e como que tá sendo a tua experiência trabalhando agora realmente. Tô brincando, mas com a barriga no balcão, né? Dentro de um parque. E ainda com o desafio que você já tinha na sua carreira, que é vender, né? Que é distribuir ingresso. Maravilha. Então, acho que a primeira coisa, né, Thiago, é o fato de estar disposto a viver o novo. Acho que isso é o principal quando nós decidimos mudar 100%, porque o receptivo em si é uma vida, né? O entretenimento é completamente diferente. E o que a gente sempre fala internamente também, a gente não consegue vender a mesma coisa da mesma forma para o mesmo cliente. Cada canal de venda tem a sua comunicação específica. Então, ainda mais nós ali no parque, nós temos um hotel também. Uhum. Então, além do parque, nós temos a hotelaria, a gastronomia, né? Então, envolve vários centros de negócio. E para cada um nós temos uma comunicação, para cada um nós temos uma plataforma, distribuímos de forma diferente, porque não dá para colocar tudo em vamos assim, numa bacia e da mesma forma, não tem como. Então a gente tem sido uma experiência muito legal, porque é um empreendimento novo, né? Sem vício, sem nada, tu consegue criar. E algo que eu prego muito desde quando comecei é o bom relacionamento com todos, né? Eu acho que isso ainda mais em Gramado, que é uma cidade pequena, o bom relacionamento ele abre muitas portas, né? Então a forma de, quando acontece certas situações, muitas vezes a gente tem, né? Jogo de cintura. E nunca fechar a porta para ninguém. Esse é o grande ponto, né, Thiago? Porque hoje talvez a gente não tenha o maior incremento de venda em certa plataforma, mas amanhã pode ter, né? O nosso mercado do turismo ele muda muito rápido, porque a gente segue muito a tendência de consumo do cliente, né? Se nós formos parar para pensar, antigamente o maior canal de venda de um parque era a bilheteria. Hoje já tem empreendimentos que discute-se se é bilheteria, se é parceiro, se é site. Então a forma de consumo ela varia. E nós precisamos muito nos adaptar com isso, com tecnologia, com as ferramentas, mas principalmente com pessoas. Nós estávamos falando nisso, né? Como é importante nós termos vendedores que ouçam o cliente, que estejam aptos a entender a dor do cliente, né? A gente olha muito para números dentro do parque, uma pessoa que gosta de números, mas o cliente ele não é um número, né? O cliente, ele... Falo muito pela ida ao parque, muitos vão lá comemorar um aniversário, talvez aquele momento, sempre quando eu fui a primeira vez lá com o meu afilhado no Cria Amigos, eu vivi com ele momentos que eu não tinha vivido antes, de ensinar, por exemplo, ele a jogar futebol de botão, algo que eu jogava na minha infância, né? De brincar com ele de escalada, que era algo que ele tinha medo de altura, foi um medo que ele superou. Olha. Então são momentos que o número não tem como validar certas coisas. E nós ouvirmos o cliente, o que ele vivenciou, tudo aquilo que ele deixou como recordação ali, é vital para que nós conseguimos escalar e principalmente melhorar a experiência dos nossos negócios, né? Que legal, a experiência intangível, né? Exatamente. Sabe que eu tive hospedado no hotel em abril, aniversário da minha filha. Ela estava pedindo desde antes da inauguração, né? E eu me surpreendi com o que você comentou, é importante.
E a gente tem hoje na Parksnet, inclusive, a alimentação, que não era o nosso foco, mas hoje a gente já tem restaurantes. Mas o que a gente surpreendeu foi o nível. Porque geralmente você tem lá 3 serviços, hotel, alimentação e parque. Algum vai deixar meia boca. Né? Falando de outros empreendimentos, outros lugares do Brasil. Nem sempre consegue ter o mesmo nível de entrega. E o que eu mais me surpreendi foi que o hotel foi fantástico. O restaurante não esperava. Eu não esperava a gastronomia, o jantar. Tanto que a gente almoçou no dia seguinte no restaurante. E o parque, a oficina, enfim, é incrível também a quantidade de brinquedos que você falou, né? Às vezes não é coisa tecnológica. E é um pouco do que o Wagner falou. Futebol de botão. Eles não sabem o que é isso. Verdade. Né? Uma bicicleta que você ele pedala e a montanha-russa ela funciona. Os carrinhos então você rimando, estimula, né? Até a união dos irmãos ali para brincar junto. Então acho que isso é muito, muito legal. E que legal ouvir ver a sua visão comercial, né, Gui? Porque você trabalhou muito no mercado B2B, né? Vou deixar aqui o pessoal saber que são as operadoras. Então é comum, geralmente, a pessoa que é do comercial, que ela é criada nesse ambiente comercial de B2B, ela não consegue entender o B2C. E tem um conflito ali, né? Interno muito grande. Tem empresa que é separado. Um cuida de uma área e outro cuida de outra. E você trouxe aqui para nós, a sua fala também, que você tem uma visão 360, né? Isso mostra também uma maturidade muito bacana e rara, né? Que a gente vê no mercado, que é enxergar. E eu sempre falo muito isso, a importância de cada canal. Às vezes tem um canal ali que é mais caro, que você paga uma comissão maior, mas é uma prateleira, né? Exato. Ele é estratégico no longo prazo. Às vezes no curto prazo não é tão importante. Correto. Mas que bacana, parabéns pela tua visão aí. Obrigado. Dá para ensinar bastante pro pessoal dessa questão comercial. Denison, você falou aqui rapidamente na tua apresentação, mas foi rápido demais. Você pulou alguns detalhes importantes, eu vou te lembrar. Cara, eu te conheci fazendo Personagem. do Flocos. Ele era Flocos. Tinha no Snowland uma área que é a área que nevava, que tinha uma máquina que caía neve e tinha um espetáculo chamado Flocos. E ele ia com a cara toda branca, ele era o homem da neve, o guardião da neve. Guardião da neve. Era muito legal. E a minha lembrança do Denison é dessa época. Ele era o guardião da neve. E de repente, né, o Denison tá vendendo ingresso. Eu fiquei sabendo, o Denison tá vendendo ingresso. E aí chamei ele pra conversar, né? Eu até trouxe aqui pra mostrar pro pessoal que hoje a gente tem a nossa plaquinha toda bonita já com a logo do Lume, do Queria Amigos, né? Ah, que coisa Mas linda, quando a gente Thiago. começou, gente, era isso aqui. Legal. Tinha até menos Eu ia dizer, marcas. tinha menos, tinha 3 três ou ali. 4. Primeiro começa, Então, né? assim, Depois melhora. você começa, depois você Tinha melhora, 3. tá aqui a realidade. Mas Eu só lembro até os 3 que tinha ali quando tu iniciou. Era o Snow, Aquamotion e NBA. é isso aí. Eram os 3 que iniciou dentro da máquina. E Vila da Mônica. Era 4. E Vila da Mônica, isso aí isso também. Mas trouxe aqui brincando, mas né, é importante se lembrar desse fato. Mas, Denison, conta pra gente por quê. O Parque Cash, ele é voltado para todo profissional da indústria, mas o nosso foco é que os afiliados que estão começando ou que já trabalham e querem saber sobre o parque, novidades e curiosidades, que eles possam assistir e aprender. Então eu queria que você contasse um pouco, Denison, exatamente assim, essa transição que você começou a vender e da onde que vem esse instinto de vendedor, algumas técnicas. Dá uma dica pro pessoal e conta um pouquinho da tua história também. Cara, se tu me conhecesse antes do Flocos, tu ia dizer que eu era o cara mais chucro do mundo, vamos falar assim. Cara, eu vou te dar uma noção, eu tinha vergonha de entregar um currículo num supermercado, em qualquer lugar que fosse pra trabalhar, eu não ia sozinho. É a minha esposa, que a gente é casado hoje há mais de 10 anos já, ela ia junto comigo. Ela ia junto comigo, cara, porque eu tinha vergonha de chegar e entregar o meu currículo no lugar. Eu era muito fechado. E aí dentro do Snow, quando surgiu a oportunidade no Snow, tinha vaga de entretenimento. Era pra parte de recreação, trabalhar nos games ou atendente de caixa. Eu disse, não, eu não quero atender no caixa, porque eu não sei conversar. Eu falava isso, na entrevista eu disse isso, cara. Aí ele disse, não, então fica lá em cima que tu vai direcionar nos jogos e tal, vai operar. Eu disse, pode ser. E foi lá onde eu comecei. E aí surgiu a oportunidade de ir pro Flocos, na parte de apresentação, no artístico, onde ganhava mais. E eu disse, cara, ou eu abraço essa oportunidade, ou eu vou ficar aqui na mesmíssima coisa e vou continuar operando videogame, operando máquina, cinema. Daí eu disse, não, eu vou tentar. Aí foi onde eu fui pro Flocos, aí ali, eu sempre falo, pessoal, o Snowland pra mim foi uma faculdade, né? Porque me desenvolveu. Eu aprendi a falar com o turista, eu aprendi a deixar de ter vergonha. Ali foi onde como é que eu vou te explicar? Meu divisor de águas, vamos dizer assim. Foi minha virada de chave, foi ali. Aprender a falar com a pessoa e deixar de ter vergonha. E fazer o trabalho certinho, sempre com excelência, trabalhando da melhor forma, cara, foi onde começou a dar certo.
Logo em seguida do Flocos, veio o pessoal do comercial, por causa que daí eles viram meu atendimento, a parte de apresentação. No Snow a gente tinha muito lá, como é que era o nome? Opinário. Opinário. Opinário, dentro do Snowland. Eu era o único artista, personagem dentro do parque que não pedia opinário. Eu era o que mais recebia. Aí tinha outros personagens dentro do parque que solicitavam opinário. Bota lá o que tu achou de mim, e tarará. E daí tinha, e o meu tava lá. Eles começaram a observar isso daí, ver por que o meu tinha e eu não pedia. Aí já foi lá pra diretoria. Aí surgiu a oportunidade de eu ir pro comercial do parque, que foi onde eu me deslanchei na parte de vendas na rua ali, né? Eles queriam me colocar na central de vendas atrás de um computador. Eu disse, agora hoje em dia eu só quero trabalhar com pessoas, eu não quero trabalhar atrás do computador, eu quero trabalhar na rua. Mudou. Já era outro pensamento, era outra visão. Daí surgiu a oportunidade de vender ingressos na rua, nos pontos de venda dos parques ali, e foi onde a gente começou a se destacar daí. Não tinha, eu batia a meta antes de todo mundo em 15, no máximo 20 dias, ajudava os outros a bater meta também, para todo mundo ganhar a bonificação, né? Não era só a minha parte individual. Ajudava, ensinava como abordar, como explicar melhor o parque, o que eu tinha de visão. Era, o não eu já tenho, por que eu vou ficar aqui esperando a pessoa vir comprar? Não, eu ia atrás. Então eu não ficava parado, né? Eu sabia que aquela pessoa que estava na minha frente hoje, amanhã não ia estar. Então aquilo me ajudava muito na hora de vender. E a parte de vendas do Snowland foi onde surgiu a oportunidade de abrir os caminhos para chegar onde a gente está hoje, né, cara? E aí você foi trabalhando em outros lugares, depois decidiu empreender. Aprendendo a parte de vendas, de tanto errado, chega uma hora que dá certo, né? Então, quando as pessoas chegavam para mim e perguntavam quanto é que é o ingresso do Snow, em vez de eu falar o valor do parque, porque quando eu falava o valor do parque, ela dizia, tá bom, obrigado, virava as costas e ia embora. Aí eu comecei a mudar, eu disse, cara, o que eu vou fazer para vender mais? Eu não sabia. Aí comecei a pesquisar a técnica de rapport, como é que funcionava, a parte do corpo, né, ali, que ajudava bastante nas técnicas de venda. E pensei comigo, eu vou mudar minha parte de venda, cara. O que eu tenho que fazer para mim conseguir vender mais? Aí quando a pessoa chegava para mim e perguntava, quanto é que tá o parque? Eu já perguntava, fazia a pergunta para ela, que é aquilo que tu fez. Eu dizia, tu sabe como é que funciona, o que tá incluso? Então antes de falar o valor, eu vou te explicar tudo que tá incluso no parque. Aí eu sempre tinha um mapinha do parque dentro do meu bolso. E aí, de tanto falar todas aquelas atrações, acho que ficava uns 15 minutos falando do parque. E aí a pessoa, no final, quando eu falava o valor, ela dizia, nossa, é barato. E aí vendia. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito na hora de vender. E hoje é assim, cara. Qualquer pessoa que chega lá perguntando de qualquer parque, eu chego e pergunto, tu já sabe o que tem incluso nesse ingresso? Porque a pessoa já deu uma pesquisada na internet pra vir perguntar. Então é onde a gente consegue converter a venda. Ela tá em Gramado, né, Denis? Ela vai num parque, ela vai. Então isso funciona, né? Ajudou muito. Daí hoje a gente tem a nossa equipe de vendas ali que trabalha com nós, que é os guri, né? Que tem o Thiago, tem o Fabrício, tem o Elisandro também. E a gente passa um pouquinho disso para eles e hoje funciona. Então eu vi que lá atrás, tudo que eu aprendi hoje, poder passar para eles e ver a nossa empresa vendendo mais, performando mais na parte de venda na rua, para nós é maravilhoso, né? Então foi onde tudo começou, no Flocos. Que legal, hein? Que história bacana. Foi onde começou, cara. Foi, pra mim, uma parte incrível. Até hoje eu tenho as fotos em casa, tudo guardadinho. Por causa que, quando eu trabalhava lá de personagem, além de fazer a parte do espetáculo, eu ficava com os turistas dentro do parque. Eu descia de boia, eu brincava com as crianças. Eu ia na patinação, patinar, caía um monte de vezes. E vinha o pessoal das fotos e faziam fotos. Eu brincando com as crianças, eu com as pessoas rindo. Daí no final os turistas deixavam uma foto com mensagens atrás pra mim. Eu tenho tudo guardado hoje aqui. Que legal. Isso é legal pra caramba. A lição é dizer o preço, diga o valor, né? Isso é muito legal, aí, cara. E tu falando do Lumine ali, eu tive a experiência até que eu falei pro Thiago e pro Caio. Cara, não sou de chorar, cara, mas aquele dia eu me emocionei dentro do parque. Isso me pegou de verdade mesmo, né? Foi muito bom, foi muito legal ali. A hora que tu falou dessa parte sensorial. Você viu a apresentação do Wagner no parque? Você teve experiência? Foi ele que me explicou ali a parte do abraço, mas não vou dar muito spoiler, né? Só tem que ir lá pra conhecer. Mas essa experiência poucas pessoas vão ter do Wagner. Outra vibe. Aí quando eu entrei dentro do parque, eu olhei, tava o Caio no cantinho lá, e eu vindo com os olhos correndo, cara, e o Caio me olhou assim, o que aconteceu, cara? Eu disse, fica quieto que ninguém viu. Valeu, querido. Que bacana. Muito legal, cara. Parabéns lá pelo empreendimento lá, porque é muito legal. Me surpreendi pra caramba. Ainda não conheço aquele amigo, mas tô louco pra conhecer, pelo jeito que vocês falaram aí. Poder levar os pequenos lá. Brincar de jogo de botão. Eu brinco com eles disso daí, cara. Eu tento procurar sempre. Pra te ter uma noção, meus filhos são fissurados em Super Mario. Eles são fissurados, cara. O vício deles é o Super Mario, não é celular. A gente tenta tirar o telefone hoje em dia das crianças e trazer mais essa parte de videogame retrô. Como é que eu vou te explicar? O próprio jogo de botão também.
Xadrez, meu filho joga muito bem Vai xadrez, se cara, tem 8 divertir anos. lá. Eu falei pra ele que nós ia construir um carrinho elétrico agora, né? Pra poder andar na rua e tudo mais. Daí ele tá no projeto de fazer, ele tá todo empolgado, né? E Então- o Denison não tem tempo ruim, né? Coloca a mão na massa. Ah, não tem, cara. A gente constrói tudo, a gente faz. Bacana. Ó, mas histórias muito, muito legal aqui de você, dos três, né? E acho que o Denison deixa aqui algumas lições bacanas que eu vou só repassar que, pô, se colocar às vezes em situações de confronto, né? De desafios, não. desenvolve muito mais do que a zona de conforto, né? Porque, Muito. poxa, foi trabalhar no Flocos. Se era tímido, né? Tinha Nossa, cara, não esse conversava. lado. Você trouxe também uma questão do... Não só de trabalhar com pessoas, mas você arriscou depois de empreender, né? Que são coisas diferentes. Hoje. Né? Que aí colocar a tua cara em risco, né? Você ser o cara que tá ali à frente também é bem legal. Eu acho que uma coisa valiosa de vendas, que eu também já escuto há muito tempo, gente. Às vezes o vendedor tem o preço pelo bolso dele. Né? Minha esposa me ensinou isso. Minha esposa é vendedora, Isso aí, ela é vendedora, cara, eu O nosso, só aprendi o nosso com ela. caro, o outro não é caro. E ela é vendia, barato, ela vendia pacote no Rio Quente de 30 mil reais um final de semana, um Réveillon. E não tinha, né? E ela falava, não é o meu bolso. Então, pro médico, pra quem tá viajando, 30 mil, às vezes é 3 reais. Que a gente considera, né? E tem muito vendedor que na hora que vai passar o preço dá aquela travada. Ah, ficou 1.390. Poxa, é muito, né, pra quem tá vendendo, mas pra quem tá comprando não é. Só que às vezes a forma que a informação chega, o subconsciente a pessoa fala, opa, não tá. Pode até querer ir no parque, mas eu falo assim, não, deixa eu pensar aqui, deixa eu comprar em outro lugar e acaba indo para outro canal. Então acho que essa dica é bem valiosa. Obrigado por mais uma aula, Denison, que não pensem com o bolso de vocês, e sim com o do cliente. E a gente tá em Gramado, né? A gente tem um ticket aqui. Pro cliente chegar em Gramado, em Canela, ele já pagou um aéreo razoável, um hotel razoável. Então, não é o parque que vai fazer tanta diferença para ele, né, gente? Exato. Wagner, queria também fazer um pedido para você assim, né? Você dá muitos conselhos para nós, mas acho legal. O Denison já tentou algumas vezes, também é uma coisa que eu valorizo muito nele, é repassar o conhecimento dele. E a gente sente uma dificuldade, tanto ele quanto nós na Parksnet, que às vezes a gente faz de graça. E a gente chama o pessoal para aprender. E o pessoal até se interessa no início, mas depois tem não engaja. Né? E eu falo isso assim, muito aberto para os afiliados, porque a gente já fez várias iniciativas, até de investimento, de pagar para o pessoal aprender. Né? Vou te ensinar a vender aqui e tal. E a gente tem esse desafio. Eu falo que é desafio porque a gente... Vou falar que é fracasso porque eu acredito que vai dar certo esse projeto. E você sendo professor aí tantos anos e sendo né, tendo um recorde de número de alunos e tudo, como que você acha que a gente poderia abordar nessa questão de ensino? Seria cobrando? Seria mudando a abordagem? Queria que você desse um conselho para nós. Eu sempre digo que a moeda mais preciosa que existe é o conhecimento. Meu avô falava que, além de conhecimento ser poder, ele disse que quando a gente ganhava um livro, a gente ganhava um elogio. Né? E eu digo sempre que a educação ela é o investimento que rende os melhores juros. Até porque quem está aqui na frente começou vendendo detergente, começou vendendo jornal. Perdi meu pai muito cedo, né? E quando ele fala de venda também, eu fico assim com os olhos marejados, porque eu acredito que todo mundo é vendedor, né? A gente vende sonhos, a gente vende esperança, a gente vende produtos, a gente vende serviços, mas mundo... O tempo, né? E principalmente num contexto de internet, aí todo mundo passa a ser vendedor. Você vê, por exemplo, um médico na rede social, você vê um enfermeiro na rede social, você vê personagens que antes talvez ninguém enxergasse como se fosse um vendedor, mas a gente tá vendendo. E sobre a pergunta que você fez, tem uma frase que eu amo, que ela diz assim: ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Porque eu acredito que ao compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. Né? Eu acredito que a educação, ela é educação sempre. Todavia, quando eu digo ao compasso dos tempos, é porque vão tendo mudanças. Né? Então, hoje você, por exemplo, vê em sites, vídeos de 1 minuto, 30 segundos, que ali já te passa uma lição incrível, uma lição valiosa. Né? Então, eu acredito que quando a gente... Eu como eu sou professor de Instituto Federal e tenho o meu curso também, e eu dou aula hoje em Rio de Janeiro, Minas Gerais, eu dou aula na Paraíba, dou aula em Pernambuco, dou aula no Ceará. O que eu digo assim cara, se você está apaixonado
e consegue transmitir essa paixão, você vai apaixonar pessoas. Tá entendendo como é que é? Uma certa vez, teve uma analogia que ela foi muito rica, dizendo que tinha um pastor e um palhaço. E o circo vivia lotado e a igreja não. E aí, de repente, teve um momento que o pastor chegou para um palhaço e disse: por que o circo está lotado? E a igreja não. Se você conta uma mentira e eu conto uma verdade. Aí o palhaço respondeu: é porque você conta uma verdade que parece uma mentira. E eu conto uma mentira que parece uma verdade, né? Então, tudo é da forma que você trabalha, seja ela na retórica, seja ela na sua paixão. Eu sempre sou defensor de dizer assim, eu digo que, caramba, se eu tivesse o poder de criar leis, eu criaria uma lei que seria, o professor daria menos aula e passaria mais tempo se preparando, mais tempo investindo nele, né? Mais tempo afiando o machado, porque quanto mais tempo ele dá para ele vai estar infinitamente mais preparado, ele vai estar descansado, vai dar ali vai transmitir, né, um conhecimento que ele vai apaixonar alunos, e de forma espontânea aqueles alunos vão dizer assim: cara, se isso aqui tocou meu coração, meu amigo, eu vou fazer isso aqui realmente, vou fazer por osmose, vou fazer realmente por amor, não preciso ter obrigação nenhuma. É tanto que nas minhas aulas, inclusive, Tiago, eu sempre digo assim: olha, eu vou começar a minha aula, mas fique muito à vontade, tá? Quem quiser sair, algo parecido, eu quero que você fique aqui se seus olhos realmente brilhar, se realmente você sentir paixão, se agregar alguma coisa na sua vida, fique, mas eu não quero nada obrigado. Sim, obrigado. Então nunca foi do tipo de, desde o início, eu vou te cantar numa prova, olha, eu vou te tirar da sala, olha, a prova vai ser difícil, se prepare. Não, a gente tem que fazer a coisa que realmente os olhos brilham. Você se apaixonou pela sua esposa, não foi ninguém que mandou você se apaixonar por ela, você se apaixonou, cara. Né? O olhar dela, o toque dela, a conversa dela. Então acho que a mesma coisa também na educação. Que legal. Então, se você me perguntar como vai fazer ganhar essas pessoas, é apaixonando. Eu tive a oportunidade de visitar a África do Sul e eu fui na casa de Nelson Mandela, né, que foi um grande líder que lutou contra o apartheid, e ele disse: se eu falo a língua que as pessoas entendam, eu não vou tocar só na cabeça, eu vou tocar no coração. E é isso que a gente quer. E quando se toca no coração, fica muito mais fácil para tudo. Fica mais fácil para você realmente pagar o valor que o parque merece. Você ficar só de meia para jogar time de botão, né? Você, por exemplo, agora tá no celular, tá filmando aqui, tem um propósito por trás. Então, é isso. É a gente apaixonar pessoas, né? Pô, bacana. É uma aula, né? Isso que legal, né? Obrigado. Guilherme, e vamos falar um pouco de destino, né? Eu achei legal também a tua abordagem quando você foi falar do Queria Amigos, mas você falou de Gramado, né? E mostra realmente, já tem esse enraizado gramadense, e isso é muito importante, né? Quando a gente fala de atrativo, a hotelaria, o turismo não existe sem o destino estar fortalecido, né? E só da gente estar aqui hoje com 2 parques que podem ser concorrentes, né? Tudo bem que é noturno, mas a gente está colocando isso no Parque Cash, eu acho que é algo disruptivo também. E a gente tem uma frase muito legal que eu escutei e venho repetindo há algumas semanas, que quem só vê concorrência não vê colaboração. Exato. E o Denison podia até estar aqui, não, vou falar com algum afiliado que vai vender, vai pegar a minha venda, mas não é essa a visão, né? Então acho que é muito legal, mas como que tá a sua visão, Guilherme? Assim, a gente teve ano passado desafios de chuvas, esse ano a gente sabe que tá melhor do que o ano passado, mas não tá igual ao 23 ainda. O segundo semestre agora, como que tá a tua percepção? O que você espera aí de desafios e coisas boas? Maravilha. Bom, Thiago, acho que antes de mais nada, né, complementando que o Wagner Fica à vontade, falou, o ponto também, acho que os 4 aqui na mesa também tinham o fato que não podia dar errado, né? Cada um de nós teve uma única chance e agarrou ela, né? Porque é sempre como eu gosto muito daquela analogia dos vikings, né? Quando tu vai ganhar um território, tu queima o barco para não ter como voltar. Então acho que vai muito disso, né? E sobre o que tu perguntou, principalmente como destino, se nós não temos um destino forte, não há entretenimento, não há hotelaria, não há praticamente nada. E nós vivemos isso em 2 casos particularmente. Nós vimos que a pandemia cessou geral o destino, e nós vimos também nas chuvas, como nós passamos por um momento muito delicado como estado. Então ali ficou muito notório a importância do todo.
Né? Claro, como nós comentamos aqui, pode ser concorrente. Eu particularmente não olho. Antes eu olhava, quando estava do outro lado. Mas hoje, tem gente que, por exemplo, nos chama de maluco. Nós estamos com parceria. Quando eu estou com um hotel lotado, eu estou vendendo o hotel de um parceiro. Né? Quando eu estou, por exemplo, agora com uma ação num parque, que muita gente diz que são meus concorrentes. Estou com uma ação lá agora. Então, a gente entende que o destino ele precisa ser fortalecido como um todo. E nós ainda não recuperamos a nossa malha aérea. Né? Os últimos dados que eu vi, nós estamos com 69,5% do que tínhamos de malha aérea antes do nosso desastre que tivemos das chuvas. Então, faz muita diferença. Né? Nós sabemos que o aeroporto Salgado Filho, grande parte dependência muito grande, né? É com destino Serra Gaúcha, né? O estado é muito forte no turismo por conta de Serra Gaúcha. Isso é algo que precisa ficar muito evidente, né? A importância do estado também para o nosso destino. Então, nós enxergo que o nosso primeiro, vamos dizer assim, semestre já foi melhor do que talvez esperávamos. Então, estávamos comentando antes, ainda o turismo regional está muito forte. Nós ainda estamos sentindo muito agora com um tempo meio instável, uma onda que baixa um pouquinho o movimento. O tempo melhorou, aumenta o movimento. Então ainda é um turismo muito regional. Eu creio que nós vamos ter um mês de julho muito bom. Né? Nós estamos torcendo muito para isso e estamos vendo dados que vão nos... acredito que não será melhor do que 23, mas irá se aproximar do que foi 23. E a partir daí a gente espera que realmente começamos a pisar no acelerador neste ano. Que vai ser muito melhor que 2024, Exato. Né? Julho a gente já estava normal, com certeza. Gramado estava operante, mas a gente estava sem aeroporto. Exato. E a gente sabe que foi médio, né? Isso, e a gente não pegou essa curva de compra ainda. Porque normalmente a compra do aéreo ela acontece 6 meses, 5 meses, 4 meses antes. Que a gente sabe que o turismo em volume, vindo de operadoras, a gente sabe que ele demora um pouquinho. Então, o aeroporto voltou em novembro. A partir de junho, julho, nós começamos a pegar essa curva de compra de quem comprou talvez lá em dezembro, em janeiro deste ano. Então, acredito que nós vamos ter um Natal Luz histórico, né? A última edição, ela foi muito importante porque foi um marco de retorno depois de tudo que aconteceu nas chuvas. Ela foi talvez um grito de vitória, de dizermos, gente, estamos aqui como destino. O destino não, como muita gente pensava, o destino... se terminou a Gramado, o pessoal pensava, não, muito pelo contrário, estamos aqui firmes e fortes e ainda com novas atrações, com novos empreendimentos. Então mostra também que Gramado vai na contramão de muitos destinos, né? E eu acredito que o Natal Luz será excelente e vejo que 2026 vai ser um ano primordial para o nosso destino. Vai ser o divisor de águas. Vai ser. Porque nós já vimos um crescimento, né? 2023 foi excelente. Quando 2024 nós íamos superar aquilo, aconteceu a questão das chuvas. E principalmente pelo divulgar do nosso destino. Que tu falou no começo, Thiago, acho que não serve só para o privado, mas o público também. De entender que muitas vezes tu estar na televisão é extremamente importante. Tu estar no feed das pessoas é extremamente importante. Algo que nós precisamos entender, o turismo não é o mesmo como era 15 anos atrás. Nós tivemos uma evolução de tecnologia inimaginável. Nós não imaginávamos 10 anos atrás, estava falando de inteligência artificial numa mesa. Né? Então, eu vejo que Gramado também tem se movimentado com isso e já tem surtido, iniciativas, né? Porque como é legal perceber um influenciador grande falando sobre o destino. Ele fala de algum outro, beleza, mas ele fala do destino, né? Traz ele para mostrar Gramado, porque eu sempre digo, o nosso primeiro passo é convencer a pessoa a vir à Serra Gaúcha, né? Vamos dizer assim, tirar ela das praias e trazer para a Serra, né? Como destino de férias. Depois aqui, cada um vai fazer o seu trabalho da melhor forma para conquistar aquele cliente, né? Mostrar o valor do seu empreendimento, mostrar tudo aquilo que ele tem a oferecer. Mas o importante é que ele esteja no nosso destino.
E isso é fundamental, né? Nós, como comunidade, entendermos que não é aquele papo de ninguém faz nada sozinho, mas é verdade. Ninguém faz nada sozinho, o destino não se faz sozinho. Nós sabemos que o Natal Luz ele iniciou com a comunidade. Né? Estamos aí tantos eventos que surgiram por conta da comunidade. Então nós temos um poder muito grande, como público e privado juntos, em fazer com que o destino se eleve cada vez mais no cenário nacional. Porque hoje, particularmente, nós vimos uma disruptura em Gramado. Antes era um destino só romântico. Hoje, com tantas opções de entretenimento, é um destino família. Família e casal e família, né? Exato. E aí você vê que são 3 segmentos totalmente diferentes que podem, em Gramado, ser servidos de gastronomia, entretenimento, de forma completa. Exato. Hospedagem. Isso é fundamental, porque todo mundo, acredito que todos aqui vão concordar, todo mundo diz que Gramado é caro. Mas Gramado ele é muito para qualquer nível que tu queira gastar, tu tem opções. Desde entretenimento, desde gastronomia. Ele é muito tranquilo porque tu escolhe aonde tu queres ir, porque tu tem muitas opções no nosso destino. Você falou muita coisa interessante, Guilherme, mas é legal pegar alguns ganchos que eu lembro aqui. Esse último agora de caro, né? A gente falou nos últimos Parkcast também. O caro, ele tem o caro, que é o quanto de dinheiro você coloca na mesa, pode ser muito. E Gramado é um valor, né, alto, em questão de quantidade, mas tem o que deixa caro é a falta de valor percebido. A gente viaja muito, agora a gente está em expansão na Parksnet, quase todo o Brasil. Eu não vou citar aqui destinos, mas a gente tem ido para outros destinos que é mais caro. Sim. A gente foi para uma cidade que é muito semelhante a Gramado, o pessoal vai saber qual que é, mas né? A gente pagou num fundi R$250 a óleo, nada contra, mas a qualidade não é a mesma. Sim. E lá a gente falou, poxa, aqui é caro, Gramado é barato. Então quando a gente fala assim, poxa, Gramado é caro, uma pizzaria custa R$200, 200 e pouco, comparando uma pizzaria, R$200 é caro. Mas quando você vai na experiência, que você tem um show, que você tem aquela, né, dando exemplo de pizzaria, ou pode ser um parque, a gente consegue entregar o que você comentou também no início, o valor percebido. É isso. Né? Então acho que esse é um ponto bem importante. Você comentou também de influência, né? E a gente vem passando, você tem essa origem de operadora. Eu tenho um grande desafio na Parksnet que a gente sempre fala assim, gente, 40% do parque é bilheteria. Quando a gente fala pro afiliado, né? O Denison tem um PDV na cidade, tem um hotel que ele trabalha, tem um ponto de venda. A gente sempre escuta muito o pessoal falar assim, mas não tem cliente para mim. Já tá vendendo na plataforma X, Y, Z. E aí eu trago muito isso, gente, 40% das vendas do parque é na bilheteria, ou seja, é o cliente que não comprou nada. E quando a gente olha pro mercado nacional, eu vejo até um certo preconceito que as agências falam, mas vocês já vendem na cidade, eu vou perder essa comissão. Mas a gente sabe que as agências não estão vendendo. E aí a gente traz muito essa conscientização. Poxa, o influenciador hoje ele vende muito mais do que uma agência. O que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar. Eu sei que a Marcinha também tem agência, já vende agência, mas para mudar um pouco esse mindset e falar assim, agência, pega um afiliado, um influenciador para divulgar você e te ajudar a vender, e os dois vão ganhar juntos, né? Porque a gente acredita muito que o turista, ele tem esse receio ainda de comprar ingresso antecipado. Isso é fato, porque existe um histórico, como o Guilherme trouxe. Antigamente era só bilheteria, e para mudar a data de um parque é muito burocrático. Ainda é burocrático, a gente tem que trazer isso pra mesa. E a gente traz muito isso com a Parksnet. Com a gente é fácil, é simples, você vai poder mudar, não vai ter problema. Então, mas eu percebo que tem esses dois pontos, né? Tanto um preconceito do cliente comprar, por causa um pouco da burocracia que pode acontecer, mas as agências também têm esse receio, né? Sim. E isso é um trabalho que eu acredito, com o que você falou, que a gente só vai conseguir mudar quando todos nós continuarmos trabalhando os parques juntos e explicando para o mercado, né, nacional, olha, pode comprar que a gente vai resolver, o cliente não vai ter problema. Aqui na hora não vai ser mais barato, né? Então acho que esse é um ponto também muito importante. E uma outra frase que você falou importante do mercado primário. A gente realmente nota que nós estamos com um bom movimento esse semestre, mas não é de turista de São Paulo, Rio de Janeiro ainda. É o pessoal daqui. Exato. E eu queria que o Denison trouxesse um pouco. O Denison tem atendido bastante. Mercado, eu vou falar, é internacional, mas é rodoviário. Né? Hoje a gente trabalha, chutando baixo, acho que uns 40% das nossas vendas são de Uruguai, Argentina, Paraguai. Isso hermanos, né? Não tinha antes, né? Mas não, né? Isso agora, do ano passado pra cá, que estourou, assim, veio
dobrou, né? Sempre teve, todo ano teve. Sempre tinha uma época do ano, se não me engano, nos anos passados, já fevereiro e março. Fevereiro e março. Feriado muito que é grande. feriado. Que daí é lá, né? Esse ano o feriado deles foi em abril. Então se encaixou com a Páscoa ali, veio aquela montoeira de gente, Uruguai veio tudo que é lado. E, cara, pra nós foi muito bom, porque eles não compram nada em site. Eles não compram. Antecipado. Eles não compram nada antecipado, é tudo na bilheteria. Eles têm esse caminho de bilheteria. Então, pra nós hoje, trabalhando na rua, vendendo ingresso, abordando esse pessoal e oferecendo, explicando pra eles que com nós tem benefício, já sai com ingresso impresso. Se tiver algum problema, a gente tá ali pra auxiliar. Cara, faz o câmbio. Não tem. Faz o câmbio. Pô, cara, o ano que vem eu acho que pra fazer a declaração de imposto de renda vai dar um trabalhão. Às vezes vocês saberem, o Denilson me liga, Thiago, me transfere 10 mil reais, eu tô com um grupo aqui, eu preciso fazer o câmbio pra ele. Não tirar. E o cara aqui na hora, tô fazendo. E eu lá com o bolso, uma macega, assim, não tendo que botar dinheiro mais. A gente faz. Ô, cara, é engraçado falando, mas na hora dá desespero, cara. Dá desespero pra caramba, porque todo mundo ao redor te olhando. Tu com um bolo de dinheiro, tu não sabe onde é que tu enfia. Porque eles vêm tudo com notinho de 10, 2, 5, 20, tudo trocadinho, cara. E tu tá com... o pior é que fomentou muito, cara. A parte de venda, e parece que agora julho também tem bastante. Começou bastante já, né? Já começamos já esse final de semana tendo grupos, né? Tendo grupo, é isso aí. Ontem foi bom. E agora a gente vai ter mais ainda. Mas olha que legal, né? Mas o ensinamento, a gente tem, na verdade são dois. O primeiro, né? Olha, o turista não tá vindo do mesmo lugar. Então a gente também não pode ficar assim, tá ruim o destino, não tá vendo. Não, vai atrás. O Denilson fez isso. E o segundo, a gente atende o cliente. Isso é um recado para todos os afiliados. A Parksnet é a nossa premissa, a nossa regra número 1, com toda a equipe. Isso do marketing até o suporte, a gente não pode perder venda. Então, se o cliente está lá na frente, estou com dinheiro, estou em dólar, tem que trocar, a gente dá um jeito de vender. Então, isso é uma coisa que eu trago muito, essa essência. A gente sabe que, às vezes, para o parque é difícil ter essa política, porque o parque tem um pouco mais de burocracia, porque são empresas maiores estruturadas. Mas na Parksnet, a gente traz muito como essência isso. Gente, o cliente tem que comprar o ingresso, não importa como. Fazendo tudo certinho, né? A gente não faz nada errado, a gente vai resolver. Então, acho que isso também é uma coisa que o Denilson mostra aí, mais um insight, Denilson, de vendas, né? Atender o cliente de qualquer forma. Não podemos perder, né? Seja no domingo, 7 horas da manhã. Domingo, 7 horas da manhã. Me ligando. Mas a gente vende. Faz aí, arruma que eu preciso passar esse negócio na máquina aqui e não tá dando certo. Mas deu tudo certo, cara. O pessoal segurou lá, fiquei acho que umas 2 horas falando espanhol lá com o pessoal, nem lembrar mais o que eu tava falando. Pratica os idiomas. Eu ainda tô no chat GPT traduzindo, mas é legal essa visão, né, Guilherme? A gente fala regional, mas também tem o público que tá vindo do Mercosul e a gente atendeu o rodoviário, que não é cultural, né, em volume, como a gente vem tendo. Eu acho que esse ano também, principalmente Natal Luz, a gente deve ter uma expectativa. Se comentou do Natal Luz, a gente hoje é dia 30 de junho, oficialmente, estamos com ingressos do Natal Luz lançados na Parksnet. Somos uma das primeiras plataformas que estamos lançando, muito por esse ponto de vista de acreditar no destino. Então a gente não tem nenhum medo, não estamos pessimistas. A gente acredita, a gente sempre fala, essa vai ser a melhor temporada das nossas vidas. Então, ter o Natal Luz, isso também potencializa a venda dos parques. A gente vai criar combos com Lumine, com Cria Amigos, porque a gente nota que o cliente que vem pro Natal Luz, ele vem com poder aquisitivo melhor também, isso, né, Wagner? Do Nordeste, principalmente. Então, a gente tem que estar preparado para atender o cliente. Wagner, nós estamos aqui quase no final já do nosso bate-papo, mas eu queria que você, como todo mundo já notou, um bom vendedor, né? Expõe muito bem as suas ideias. E eu sei que o parque, eu falo a gente porque eu me considero do time, né, do Lumine. Com certeza, mas a gente ainda tá no início de operação, então tem muito aprendizado nesse primeiro mês, isso, né, de vida. Mas queria que você deixasse pra galera, assim, alguns pontos que poderiam ser pontos-chave de venda do Lumine, né? Porque como que o Denilson, aqui aproveitando, como que o Denilson convence um cliente, como ele usou o método do Snowland com mapa, como que ele convence um cliente a ir pro Lumine, como que ele vende essa proposta de valor que todo mundo vai conseguir aplicar no dia a dia, de forma bem prática. Ele tava falando aqui, que tava falando espanhol, né? E como é que eu posso dizer? O papel dele da versatilidade, né? Trocar dinheiro, ligar para Thiago, ou seja, a Thiago fala não perder a venda. Só uma pontinha. Né? E a gente vai aprendendo muita coisa aqui, né? O Guilherme aí tocou no ponto que não vê concorrente, né? Eu vejo isso, eu vejo parceiros, né?
muito eu vejo que importante. o nosso mascotezinho lá, o Lumine, ele é amigo do mascote do Cria Amigos, tá entendendo como é que é? Então, eu vejo pontes ao invés de muros. Eu vejo muito mais, né? Eu vejo como ele falou de destino aí, ninguém chega para Gramado ser destino, teve que ter uma construção de comunidade. Ninguém chega sozinho em lugar nenhum. E quando ele falou do idioma aqui, eu tava lembrando de uma historinha que tinha um gato atrás do rato, e aí o rato fugindo do gatinho, o ratinho pega e vai para uma toca, para um buraco, né? Aí o gato faz, cara, toda vez ele foge de mim, eu nunca consigo pegar ele. Aí de repente o gato pega e começa a latir. Au, au, au. Aí o ratinho, oxente, chegou um cachorro na casa. Se chegou um cachorro, o gato o quê? Fugiu. Viva a liberdade, eu tô livre. Quando o ratinho sai, o gato pega ele. Aí quando ele pega, cara, passei anos e anos pra te devorar e o momento é agora. Aí quando ele vai botar na boca, aí o ratinho, peraí, achei tanto sacanagem, tão sacanagem. Você imitou um cachorro pra tentar me devorar. Aí o gatinho disse assim, ô, caro ratinho, é porque é o seguinte, na globalização, quem não fala 2 ou mais línguas morre de fome, né? Então, é isso aí. Eu acho que a gente deve falar a língua do cliente. Eu acho que a gente deve se capacitar para ser um idioma. Entendeu? Eu acho que a gente tem que falar a língua que a gente não se vê como concorrente, mas a gente se vê como parceiros. Eu acho que a língua da comunidade como um todo, a gente escutar, por exemplo, nossos afiliados, a gente escutar quem vai ser nossos clientes, a gente escutar, por exemplo, um podcast como esse. Então, eu acho que isso se torna uma variedade de idiomas, né, que a gente tem que entender para aprender a vender, né? Porque a venda como um todo, ele falou aqui uma técnica, uma estratégia, Guilherme tem outra, eu tenho outra, e quando a gente soma isso tudinho, eu acho que, cara, a gente sai... É um mix. O mix é que faz realmente a diferença, né? Eu falei do Vale do Silício e quando eu cheguei lá, eu disse, pô, por que o Vale do Silício é o Silício? Porque o Vale do Silício é o maior tecnopolo do mundo. Porque você, por exemplo, hoje pega um celular, você tem aí uma Netflix, Vale do Silício. Você tem uma maçã, Uber. Vale do Silício. Você tem o Uber, Vale do Silício. Você tem um PayPal, Vale do Silício. E tantas outras marcas de lá. E quando eu fiz essa pergunta, o cara disse uma coisa só. Você já percebeu que o ambiente aqui é um ambiente de multiculturalidade? Então são com as diferenças que a gente cresce. Então eu queria justamente passar aí para os amigos que estão nos acompanhando, que é na diferença que a gente cresce. É isso aí. Podcast muito rico. Obrigado de coração aí, Thiago, pelo convite, né? Thiago que vem somando muito aí no nosso time. E eu desejo muito sucesso e vida longa aqui, tá? Ao Parkcast. Muito obrigado, pai. Obrigado, cara. A régua é alta aqui, né, Guilherme? alta, Você viu né? que a régua aqui toda hora passa mais alta, né, pra você. Vai subindo. Não, mas que legal. Mas um pouco parecido também, queria que você desse alguma dica, porque muitas vezes a gente fala, né, a oficina, e eu percebo isso. A gente teve um influenciador que semana passada, ele foi na loja do Cria Amigos e me mandou, ele foi fazer conteúdo. Sim. E ele chegou na loja e tirou uma foto e falou assim: tô aqui. Eu falei, não, mas não é na loja, porque a loja de vocês é um parque de diversão, né? Então, Gui, dá uma introdução também para os afiliados, assim, algum gatilho, o que eles podem usar também para fazer e mostrar o valor antes do cliente conhecer o parque. Legal. Primeiro ponto, né, Thiago, para mensurar é que são empreendimentos completamente diferentes. Acho que isso precisa ficar muito claro para os nossos parceiros. O hotel é um empreendimento, o parque é um empreendimento e as lojas são empreendimentos. Eles se completam, mas cada um tem a sua essência de experiência. Acho que esse é o principal ponto, porque cada um foi pensado para gerar uma experiência diferente para o cliente. Então, o parque hoje, a gente tem sim essa dificuldade, desafio de comunicá-lo, porque ele ficou muito à sombra do hotel. Porque o hotel veio primeiro, são vizinhos, né, no mesmo empreendimento. Então a gente está trabalhando já melhorou muito essa comunicação, de que o parque ele caminha, vamos dizer assim, com as suas próprias pernas, né? O hotel é um empreendimento e o hotel é outro. Quando a gente fala com os nossos parceiros, nossa promotoria, para a questão de venda, a primeira pergunta que a gente faz para o cliente quando ele está com uma criança é que: quando que foi a última vez que tu brincou de verdade com os teus filhos? Nessa parte a gente acaba desarmando,
né? Daí a criança, sempre a criança, que criança é demais, né? Não, a gente brincou ontem. Aí o pai, a gente brincou ontem. E aí ele se desarma para que a gente consiga explicar todos os valores que a gente tem no parque. Que hoje são mais de 50 atrações, são 3 andares do empreendimento com 50 atrações, né? Você recebe ao entrar no parque uma meia colecionável do Clubinho. Então tem hoje um empreendimento completo. Então a gente pensa assim, nossa, eu preciso passar o dia inteiro. Se você quiser curtir o parque, sim. É 4, 5 horas. Hoje a nossa fácil, média. Mínimo. Hoje a nossa média é de 3 horas e 29 minutos. Que o pessoal 29 fica minutos. no parque. Então hoje essa é a nossa média de visitação. Mas em 1 hora, se o pessoal quiser brincar, dá tempo. Depende da programação. Então temos hoje um parque indoor fechado, climatizado. Então com esse desafio de tempo que a gente tem, é uma facilidade para o nosso visitante. E principalmente a gastronomia dentro do parque também, né, Thiago? Hoje a gente tem diversas atividades gastronômicas, tanto com o almoço quanto com crepe personalizado. Temos hoje um hot dog, até o hambúrguer é diferente, porque o pão é em formato de urso. Então, todos os pontos do parque detalhes, a gente né? cria uma experiência diferente. Eu sempre brinco que ainda sou muito chato com detalhe. E depois que tu vê, não tem como desver, né? Essa frase é forte. Então tu não consegue, até mudar, tu vai, bate. Então cada vez mais, né, como o Wagner vai passar também por isso, a gente vai melhorando cada vez mais a operação. Agora nós vamos instalar um guichê rápido. Por exemplo, o cliente que comprou através dos nossos afiliados, ele vai passar no guichê rápido porque ele já chega com um voucher. Nós vamos dividir o cliente do bilheteria com o cliente que comprou antecipado. Baita diferencial. Porque hoje, Isso nós, ajuda. comercialmente, eu entendo, e a gente tem trabalhado hoje por isso, somos o primeiro parque que faz revenue hoje, ingresso. Então, nós entendemos que quem compra antecipado merece ter o benefício, né? Primeiro, o benefício de valor, preço e também de acesso, né? Quando nós buscamos algo antecipado, o nosso acesso precisa ser diferente. Isso é na vida, né? Então, a gente agora, a partir do dia 1º de julho, starta essa divisão da nossa bilheteria para justamente o pessoal poder entrar de forma mais rápida e ter esse benefício também do voucher mais rápido. E estamos também com a ação, né, no ar da criança cortesia pela Parksnet. Então, todos os afiliados têm hoje isso nas máquinas e podem comercializar, né? Algo que a gente construiu não a 2 mãos, né, Thiago? A 4, 5, 6. Perguntando para os afiliados o que eles queriam, precisavam para vender mais. Porque se tem algo que a gente preza muito, como o Wagner trouxe aqui, é ouvir quem nos vende. Porque se nós simplesmente colocarmos, né, as 2 mãos nos nossos ouvidos, acabou o nosso negócio. Verdade. Acabou. A partir dali a gente não consegue crescer. Então, tantas adaptações que nós fizemos na nossa operação no parque, por uma pessoa dizer, quem sabe vocês fazem isso por aqui. A gente sempre estuda a viabilidade, porque perfeito é onde nós queremos chegar. Mas o importante é que cada abertura de parque tem que ser melhor do que ela foi ontem quando encerrou a operação. E é isso que a gente busca. E com toda certeza, o que mais nos gratifica é no final de cada turno a gente tem os relatos internos nos grupos que o pessoal comenta. Fazia anos que eu não vi o meu filho não pegar no celular um dia da vida dele, né? Ou dos pais emocionados. No final de semana eu estava lá no parque, fiquei o domingo todo lá. Eu vi 2 pais, né? 2 famílias que estavam juntos e os 2 pais conversando e eles chorando. Chorando assim, cara, me preocupei, eu falei, gente, aconteceu alguma coisa. Pensei, aquela coisa que tu comentou no início, né? Aconteceu alguma coisa. Falei, gente, tá tudo bem, vocês precisam de alguma coisa. Falei, não, tá tudo certo. É que nós estávamos conversando aqui, nós não sabíamos, somos da mesma cidade, e a gente estava conversando, e o meu filho hoje, ele disse assim, eu não quero ir embora do parque, porque lá em São Paulo, onde a gente mora, eu não tenho o papai sentado no chão brincando comigo o dia inteiro. Uau. E aí isso emocionou o outro pai e aí quase nós 3 estávamos chorando junto. Então, essas questões que além de vender e além de prestar um bom serviço, é de fato nós, em uma vida, fazer a diferença.
Talvez nesse mundo globalizado, com tanta tecnologia, quem sabe essa memória da infância dessa criança vai ser guardada eternamente. Com tanta pressa, né? Com tanta pressa. Sentar ali pra brincar. Exatamente. Que bacana, hein, Gui? Parabéns. Mais uma vez aí, Obrigado. dando uma aula. E o Guilherme comentou uma coisa importante, que a venda não necessariamente você tem que vender pro pai. Às vezes é com a família. Um adulto, o marido, a esposa e os filhos, né? Mas saber direcionar, às vezes, a pergunta para a criança, com respeito, claro, com a esposa. Porque às vezes o vendedor se fecha ali naquela pessoa, né? Isso. E não é ele que decide, né? A gente sabe. Os homens criança, nunca, né? quase a gente nunca decide, né? Geralmente é a mãe. Mas então saber direcionar também a estratégia para vender para quem realmente vai comprar o produto. Acho que isso é um ponto bem importante. E o Guilherme também comentou uma sigla importante, o RM, né? O Heavy Manager. Isso, para quem não sabe, a gente depois pode fazer conteúdo sobre isso. Vou até chamar o Guilherme para explicar um pouco mais depois. Mas de forma bem simplificada, um aéreo, quando você vai comprar um avião, né? Um assento aéreo. Geralmente o primeiro assento, quando começa a vender, ele custa 200, 300 reais. E conforme vai chegando mais perto da data de embarque, ele vai ficando mais caro. Esse estudo que é feito por essa área de RM, ele está sempre estudando o quanto que você está vendendo o seu produto, o quanto que você tem capacidade de atender naquele dia específico e como que está o mercado ao redor. Então isso demonstra também uma coisa muito importante, e a gente aplica muito isso também. O Lumen tem essa visão de tarifário, né? Que o Cria Amigos não tem um preço fechado. É 200 reais e o cliente paga. Eles estão olhando o mercado. Então eles estão fazendo promoções da criança free, porque eles têm esse estudo e sabem que isso vai trazer mais volume para eles e vai ser mais positivo do que negativo. Então esse também é uma área muito importante que poucos parques têm. A hotelaria já é habituada, né, a ter esse setor de RM. Então fica também mais uma dica valiosa, viu? Valeu, muito bom mesmo. Muito bom. E Denison, para encerrarmos de forma muito prática também, a gente hoje tem muitos afiliados, Denison, que nunca venderam. Tá? É até um ponto de preocupação que eu tenho na Parksnet. A gente parou para olhar muito isso agora com carinho, porque hoje a gente tem mais de 3 mil afiliados. E é um número bacana. Mas a gente sabe que na prática ali, 1.000 pessoas nunca fizeram a primeira venda. E muitas vezes a gente tem notado isso, que é por falta até de oportunidade, mas de causar oportunidade. Então às vezes a gente vai no hotel, a plaquinha tá lá deitada ou tá virada, porque pode até ser que às vezes a pessoa que tá ali trabalhando tenha a vergonha que você tinha no começo da carreira. Não. Você falando agora me deu até alguns insights. Mas assim, Denison, eu queria que você trouxesse, pessoal, algumas dicas práticas para começar a vender os primeiros ingressos, muito de forma natural assim. O que você sugere aí, recomenda pra galera? Não, o primeiro é abraçar a oportunidade, né? Se a pessoa passou dando mole ali, quer comprar o ingresso, te abraça. Segura. Não vai embora. Perde a oportunidade. Não, isso é uma coisa muito importante, né? A pessoa tá ali perguntando, será que tem algum passeio legal de fazer na cidade? Tu vai dizer, não sei, procura em tal site. Não. Procura pra trazer pra ti ali, ó. Eu tenho aqui, passa segurança pra pessoa, pro cliente, né? E outra, falar do suporte. Isso foi até uma das entrevistas lá no início, lá da Parksnet, que eu disse que o principal ponto de nós hoje ter se abraçado com a Parksnet foi o suporte. E se der qualquer erro, trocou o ingresso, comprou um ingresso infantil no lugar de um adulto, ou vice-versa, ou trocou a data e precisa trocar, a criança passou mal, precisa trocar o ingresso. Cara, sempre teve um suporte muito bom ali na hora de vender. Então não precisa ter medo de vender, né? É um produto. A Parksnet, hoje, além de ser um sistema, é um produto muito bom de ter do lado. Então, se a pessoa nunca vendeu, é fácil, cara. É só abordar a pessoa, explicar o parque, falar o valor e vender. muito simples, né? Não, pessoal. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês por terem participado, tá? Obrigado pela oportunidade. Acho que esse podcast, ele valida muita coisa do que a gente fala da nossa essência. Eu sempre digo também que a tecnologia para nós ela é só o meio, né? O que importa são as pessoas, tanto que estão no lado do suporte quanto quem está na outra ponta. E hoje vocês me trouxeram alguns pontos que isso faz muito sentido para mim. Eu fico muito feliz de poder estar nesse projeto e me dá mais sede ainda e vontade de continuar fazendo o que a gente faz, tá? E quero deixar aqui para o afiliado um convite. Assistam todos os capítulos, os episódios nossos, sigam a gente no Instagram. E o Denison aqui ainda não tá nas redes sociais, mas eu vou incentivar ele a estar no Instagram. Vamos pra frente. E você que quer começar a vender, gente, vai lá um dia no ponto de venda do Denison, pega um café da manhã e fica olhando ele. Modelem, esse é um ponto muito importante. Usem essas pessoas que fazem o que vocês gostariam de fazer para modelar.
né? Ver como ele tá fazendo, como que ele aborda. Tenho certeza que ele vai ter o maior carinho de receber todos vocês, tá bom? E também o convite dos parques aqui para conhecerem, fazerem a visita técnica é muito importante para vender. Então é isso, muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Até mais. gente.